os ouvintes da Rádio Sociedade. É um prazer muito grande estar aqui de volta. Apareceu muita gente lá? Na casa lá depois? Muita gente. Inclusive aquela que ligou para cá. Ligou, ela esteve lá, se identificou. E muita gente telefonou para cá pedindo endereço e tal. Foi, muita gente apareceu lá e está frequentando. Que bom, né? Está interessado. Bem, a gente combinou que nós conversaríamos hoje desse desejo que as pessoas têm em fazer contatos, né, com quem está do outro lado lá, né? Com aquele ente querido que partiu, aquele ente querido que às vezes partiu bruscamente, ou que a gente tinha uma relação muito forte, né? E que a gente não admite essa perda, né? Eu queria te fazer uma seguinte pergunta. É legal fazer isso? Esses espíritos que foram para o outro lado, quer dizer, é bom que a gente fique sempre buscando essa comunicação e buscando esse encontro, buscando esse contato? Às vezes são eles que ficam assim, nesse afã de contactar conosco. Com os familiares. Eles, os espíritos, são pessoas como nós, os outros, e eles têm os mesmos sentimentos, sentem saudade, sentem a falta dos seus entes queridos, e eles voltam para dentro de suas casas. É que, pela cultura, pela nossa cultura, a cultura ocidental, e como eu disse da vez passada, a lavagem cerebral foi em regra mesmo, então rejeitam, como eu disse, o doutor Zimar Coutinho, que é um cientista, rejeita o espírito, não é, como aquele verdureiro ali da esquina. Não estou subestimando de maneira nenhuma o doutor Zimar, mas mostra que houve realmente uma lavagem cerebral. E as pessoas não acreditam simplesmente, sem nenhuma base. Então nós espíritas temos, porque a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia de consequências éticas, e nós temos todo um instrumental provando a sobrevivência da alma, inclusive com materializações, com efeitos físicos, realizados em laboratórios nos Estados Unidos, na Europa, aqui na Bahia mesmo, eu fiz experiência de ectoplasmia, chamada ectoplasmia. O que é ectoplasmia? Ectoplasmia é o seguinte, é uma substância que faz parte da economia do próprio corpo físico, e que se desprende do médium e forma os espíritos, quer dizer, capeiam assim os espíritos. Então, que dão forma. Dão forma, eles se tornam visíveis a qualquer pessoa, que chama espíritos materializados. E a materialização é plena, é absoluta, completa. Eu cheguei até a fazer isso com um médium baiano chamado José Medrado, que hoje está fazendo realmente um trabalho magnífico, muito bonito, justamente no campo da psicografia. Pessoas que vão lá no centro onde ele trabalha e recebem as mensagens de parentes mortos e amigos mortos. Agora, me parece que tem um tempo para a gente receber essa mensagem. A gente pode, por exemplo, buscar um centro espírita logo após a morte daquele ente querido, ou a gente tem que dar um tempinho? Olha, isso varia muito, sabe? Por exemplo, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec se comunicou logo, praticamente depois, um dia depois de sua desencarnação. Nós chamamos de desencarnação. Desencarnação. Como também outros espíritos, chamados Sanson, também fazia parte da Sociedade Parisiense, e que se comunicou no momento em que seu corpo descia assim à sepultura. Ali, no mesmo instante. Então, varia muito, pode levar minutos, horas, ou anos, meses. Quer dizer, nem sempre que a gente vai tentar fazer um contato com o espírito, a gente tem sucesso, né? Não, nem sempre, porque eles não estão à nossa disposição. E há certos requisitos que são exigidos no processo da comunicação. E é preciso ter cuidado também com a mistificação. Há muita mistificação envolvida no processo. Espíritos que se fazem passar por parentes de pessoas. É mesmo, isso aí e aí mau mistificam. Caráter, né? Eu já participei de solene, né? Não existe a solene aí na Umbanda. E um dia eu fui para observar, para sentir e saber como se processava esse tipo de comunicação. E os espíritos aproveitam a credulidade das pessoas e a falta de estudo, sobretudo, e aí eles mistificam. Como se fosse a pessoa que ela estava querendo. E eles têm um processo telepático natural, eles captam nas pessoas a imagem. Tem um trabalho que chama de idioplastia. Ele aparenta até a própria pessoa. Se eu ver um vidente na sala, na sessão, você diz, eu estou vendo fulano, na verdade não é. Ele está tomando aparência. Porque como nós lemos no livro dos Espíritos, o Espírito dá seu perispírito em torno do Espírito, é uma espécie de corpo, né, chamado corpo perispiritual, a aparência que desejar. É verdade. Então é preciso estudar muito, porque a comunicação com o mundo espiritual é muito complexa, não é fácil. Nós estamos sujeitos a
assim, a sermos enganados, Enganados. como nós nos enganamos aqui. Eu queria saber, na verdade, de que maneira que a gente pode saber que não está sendo enganado, né? Aí, Depois provas, dos comerciais aqui, e o Claudinho, se quiser fazer uma pergunta também. Ok, Cláudio? Ok, sim. Vamos passar nos comerciais, eu volto já já. 2 horas mais 13 minutos em Salvador, a gente volta a falar com o professor Bernardo, ele é espírita, e a gente vai conversar agora com a Valdeci. Pois meu amigo Cláudio quer fazer uma pergunta aqui. Valdeci Lima, lá de Monte Serrato. Tudo bem, Valdeci? Tudo bem, como vai? Eu vou bem. Como vai o rapaz aí, ele um abraço nele. Ok. É o seguinte, eu quero dizer a ele que eu não acredito em espiritismo, né? Quer dizer, toda a vida eu sempre fui assim. Agora, depois, mas eu não liguei, não foi para mim para dizer isso. É que eu quero saber o seguinte, porque quando morre uma pessoa, seja conhecida ou não, ou estranho, como um dia desse mesmo aconteceu um desastre e aqui na Henrique Dias, e meu filho deu socorro, esse rapaz, né? Foi de madrugada, deu socorro aos 2 irmãos gêmeos. Um morreu justamente dentro do carro, né? Quando ele levou ele, chegou lá, estava morto, o outro chegou, graças a Deus, com vida. E ele ficou muito, eu fiquei muito impressionada, eu não vi, né? Não vi mesmo, não fui lá. E eu fiquei impressionada com ele, com esse negócio, mesmo sem ver, sem saber quem foi. Eu tive até uma impressão de que eu vi passar assim dentro aqui de casa. Eu queria saber dele se realmente, o que é que ele acha que isso foi, né, comigo, porque foi uma coisa terrível. Até minha filha sentiu, minha mãe também estava aqui. Eu quero muita explicação sobre isso, porque Tá, você viu, Valdeci, você viu o quê? Hein? Nessa hora? Eu tive a impressão, né, eu estava fora, né, na área que eu moro em apartamento, quando eu olhei para trás, assim, eu tive a impressão, não vou dizer que vi, né, ver a gente, né, que passou aquela pessoa, uma moderna, assim, com uma jaqueta escura. Eu fiquei assim, eu disse, entrou Paulinho. O Paulinho foi realmente o meu filho que deu o socorro, né? Sim. Agora, quando ele chegou no pote, ele já chegou morto. Ficou até no carro muito tempo, a polícia tirar, essas coisas todas desse protocolo. Você não era ninguém. Quando você entrou, não tinha ninguém na sua casa. Não tinha ninguém. Eu corri a casa com medo, né? Que eu só fiquei pensando nele, né? E esse menino estava de jaqueta, que morreu? Eu não sei. Não perguntei a meu filho, não sabe? Perguntou ao seu filho, né? Ok, você quer saber até que ponto pode ter sido o espírito desse rapaz que tenha atravessado a sua casa. É isso, Sim, é porque até minha filha também não dormiu, vai ser eu dormir com a luz acesa. A minha filha é uma moça de 30 anos, vai ser eu dormir de luz acesa. Minha mãe deitou aqui no quarto do meu filho. Todo mundo com medo, tá vendo? Tá vendo? Ok. Aproveitar um abraço, Valdeci. Eu queria aproveitar a história de Valdeci para dizer o medo que as pessoas têm, né? Dos mortos, né? Olha, Valdeci, né? Olha, você viu realmente um espírito, e você não acredita em espírito. Então, eu acho que não foi impressão da sua parte. Eu acho que você realmente viu. Pode ser até que você tenha visto o próprio desencarnante, o rapaz que desencarnou. Porque há a possibilidade de ele ter se apresentado, porque há fenômenos no momento da morte. Quem estuda isso é um professor Ernesto Bolzano, da Universidade de Turim, em que as pessoas, ele pesquisou muitos casos, quase 300 casos de pessoas que no momento da morte são vistas por outras pessoas que estejam próximas ou não, dependendo do laço que ligam essas pessoas ao desencarnante. Como se fosse a última despedida. Como se fosse uma despedida. Existe até no reino animal isso. A pesquisa vai a tal ponto, é tão aprofundada, que chega a mostrar que animais, no momento da sua morte ou desencarnação, aparecem aos seus donos, se eles estão distantes. Então, isso é muito comum. O corpo que a senhora viu chama de perispírito. É aquele com o qual o espírito vive no plano físico, aqui, e no plano transfísico ou espiritual. Aqui é reencarnado ou encarnado no corpo físico. E depois, pela morte, ele tem esse corpo específico, que chama perispírito, para viver na dimensão que ele é específica, como um vulto natural. mesmo, Ela viu um vulto, assim. ela viu, chama de aparição. Tem visão e aparição. A diferença de visão para aparição é que a visão só se vê em sonhos. Uma coisa assim muito imprecisa, até certo ponto nebulosa. E a aparição pode se ver em qualquer momento, em estado de vigília, pode estar em casa, na rua, em qualquer lugar. Porque, como está lá nos evangelhos, o espírito age onde quer. É a tradução literal do grego. Porque a tradução que se vê por aí é o espírito sopra onde quer. Na realidade, o espírito age onde quer.
Então pode estar na rua, em casa, no trabalho, em qualquer lugar, até mesmo no estúdio aqui. De repente está no estúdio aqui, né? Até porque, Cidinha, o filho dela teve um contato Teve um muito contato forte direto. com essa pessoa Isso. no último instante de Exato. vida dela, né? Isso é É muito verdade, pode ter essa observação ligação, boa. né? Tem um ouvinte aqui na linha, a Patrícia Morim de São Caetano. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom, Cida? Tudo bem, minha querida. Ó, quero lhe parabenizar mais uma vez por você estar trazendo Carlos Bernardo, para esse programa. Tá Um bom. profundo conhecedor da doutrina espírita, e aproveitar e fazer uma pergunta a ele. Eu quero saber o seguinte: o que levou as pessoas a aceitarem a morte como o fim da existência, se em épocas remotas, a maioria, muitos, acreditavam na imortalidade da alma? Como essa crença foi tão desvirtuada? Tá certo? Ok. Por que antigamente se acreditava, né, nessa vida após a morte? A gente Patrícia. percebe que até os próprios os egípcios, os faraós, faziam aquelas tumbas maravilhosas para os seus filhos, acreditando que Acreditavam depois de eles, qualquer eles realmente usufruiriam daquilo, né? Olha, Patrícia, eu agradeço a sua força, incentivo, e eu digo o seguinte, desde remotas eras que o espírito fez parte das culturas, né, dos grandes povos, das grandes civilizações, como os egípcios, os gregos. Os egípcios chamavam o perispírito chamavam de Ka, né? Os gregos chamavam de Eulolon, na Índia é o Linga Shahira, e aí por diante. Então, houve realmente, durante séculos, a crença nos espíritos de uma forma assim muito positiva, muito entranhada. Eu me lembro que nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, há uma passagem muito significativa a respeito da presença dos espíritos entre os chamados humanos. É quando Pedro estava preso e é solto, é libertado, e os demais apóstolos e amigos, eles pensavam que ele estava morto. Quando ele vem da prisão, bate a porta onde estavam reunidos os apóstolos, os discípulos de Jesus, e aí alguém vai abrir, a espécie de um postigo, e diz: olha, minha gente, é a alma de Pedro que está aqui. Quer dizer, se ele estava considerado morto, todos achavam que ele estava morto. E se uma pessoa diz naturalmente a alma de Pedro que está aqui, é que naturalmente se acreditava no espírito, na sua sobrevivência e na aparição deles, na sua comunicabilidade. Então, esse fato natural de aparecimento de espíritos, dessa comunicabilidade tão forte, tão profunda entre as duas esferas da existência, todo esse processo desapareceu no momento em que a religião começou a se oficializar. No momento em que a teologia, me permitam, baniu do próprio cristianismo as manifestações assim, espetaculares que Jesus provocou no campo da ectoplasmia, materializando dois espíritos, na levitação, andando sobre as águas, na multiplicação dos pães e de peixes, que é um fato científico de altíssimo significado, de visão à distância, ou dupla vista, de premonição, quando ele predisse realmente a destruição de Jerusalém, que se daria 70 anos depois. Quer dizer, todos os fatos que Kardec estudou, e os grandes pesquisadores como Charles Richer, Bozano, Gelei, Ochorovitz e tantos outros estudaram, Jesus deu prova desse processo, desse fenômeno, dessa fenomenologia, quando aqui esteve, paralelamente à sua mensagem. Ok. Respondeu aí. Luiz, Cláudio, vamos chamar um ouvinte que está na linha? Quer conversar com a gente aqui? Ok, Cidinha, mas antes eu posso fazer aquela perguntinha ao doutor Bernardo? Mas Vamos falar o com o ouvinte vamos já falar está para na ele não espera ficar aí. com o telefone lá. Isso, vamos falar com o nosso amigo André Luiz, lá de Castelo Branco. André, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, aqui quem está falando é André Luiz, tudo bem? Como vão? Tudo ótimo, jóia. maravilha. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Bernardo, Carlos Bernardo, não é isso? Isso. Existem certas doenças que a medicina não consegue diagnosticar. Qual a visão espiritual em relação a esse tipo de problema que afeta todos nós? Quer dizer, afeta a grande maioria das pessoas. Olha, é o seguinte, na atualidade, realmente nós estamos sendo devastados, né? Avassalados por doenças, por vírus, bactérias, etc. É claro que a medicina está meio aí às tontas, mas eu tenho certeza que ela vai se reequilibrar e encontrar o caminho da cura dessas doenças. É uma questão de tempo, pode ter certeza disso. E como nós visualizamos, por exemplo, eu como espírita vejo essa situação, eu acho que é uma situação de ajustamento ético, ajustamento moral. Não é que nós precisemos assim da dor para crescer. Eu não acho que a doença, é uma opinião pessoal, eleva a pessoa moralmente.
Não é uma questão até na posição espírita, é uma questão meio minha. Eu acho que há muitos caminhos para a elevação espiritual sem precisar a pessoa passar por dores terríveis, por sofrimentos assim indescritíveis. Parece até que quando a pessoa sofre vai para o céu, não é isso. Porque ela pode ter sofrido no corpo os estigmas de uma doença terrível, mas moralmente ela continua a mesma. Então não é a doença que vai reformar o indivíduo. É uma questão, é mais circunstancial as doenças. Eu encaro a doença como uma forma assim, muito circunstancial. Não é um castigo? É. Não, ou não é um uma, castigo. Uma herança kármica? Não, também não é um castigo. Não, sabe por quê? É o seguinte, eu acho que é a repercussão de atos que nós praticamos. Nós realmente afetamos muito o nosso perispírito, que através do qual é chamado modelo organizador biológico, controlado pelo espírito. Então, se nós violentamos muito o nosso perispírito, é claro que em vidas posteriores vai se refletir, não é, no corpo físico uma problemática que vai levar o indivíduo a sofrer muito. Então, eu acho que não é uma questão de castigo, nós não sofremos porque Deus, a lei de Deus é imperiosa, ela é punitiva, não é isso não. Eu acho que é a repercussão natural dos atos que nós praticamos. Todo ato gera uma repercussão e nós temos que ter a responsabilidade de assumir os efeitos dos atos que nós praticamos. É a famosa lei do retorno. É como Jesus disse lá, a cada um segundo as suas obras. Então, não existe realmente merecimento ou não. Se nós praticamos um ato, nós temos que assumir a responsabilidade dele, seus efeitos. Os efeitos. Por isso eu não acredito no perdão, simplesmente. 2h23 a gente passa nos comerciais, depois tem outro ouvinte na linha aí, né, Cláudio? Isso. Antes, deixa eu fazer uma correção aqui rapidinho. O André Luiz de Castelo Branco, Castelo né? Que falou Branco, com a gente. é. Não. O André Luiz Castelo Branco de Nazaré, do bairro de Nazaré. Andrezão, desculpa aí. Obrigado pela sua participação, hein? Que a gente passa nos comerciais e volta aqui, Cláudio, que hoje a conversa a gente tem que dar prioridade para os ouvintes, e depois a gente... É verdade. Volta já, vamos lá. Rádio Sociedade. Você sabe por que a Rádio Sociedade é a... Agora a gente volta a falar com o professor Bernardo. E tem um ouvinte na linha aí, né, Claudinho? Isso, Cidinha. Nossa amiga Jurema Monteiro, lá do bairro da Saúde. Alô, Jurema, boa tarde. Oi. Tá tudo bem com você, Jurema? Bem, graças a Deus. E o bairro da Saúde? Tá bem, tá ótimo. Tá tudo sob controle aí? Tudo sob controle. Tá com saúde o bairro? E mais de saúde, iluminado. Ok, Jurema. Diga, boa Jurema. tarde, e queria parabenizar pelo programa, Obrigada. certo? Obrigada. Uma semana retrasada, eu ouvi uma palestra sobre o professor Bernardo, certo? Gostei da palestra, comecei a frequentar o centro, estou gostando, Olha. certo? E queria parabenizar ele também por essa doutrina maravilhosa, certo? E uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte. A semana passada, no Fantástico, Lima Duarte contou um caso de... Acho que era um casal que estava no carro e aconteceu um acidente. Os dois saíram do corpo, uma coisa assim, que, segundo Lima Duarte. Então, ela perguntou a ele, você quer ficar? E então, acho que ele quis ficar no plano espiritual. E ela não, ela quis voltar. E ela voltou pro corpo. Quer dizer, segundo ela voltou pro corpo. E E ele nesse caso, morreu. ela voltou ao normal. Eu queria saber se realmente é possível isso rápido. Quer dizer, a morte imediata, sair do corpo, ela vê o corpo dela e dizer, eu quero voltar. E ter a capacidade de voltar para a Terra, assim, por ela querer voltar, ou como é que é isso? Eu me lembro disso, que ela ainda perguntava pra ele se ele queria, se ele ela não queria, aí ele disse, eu vou ficar. E ela disse, então eu tô indo embora. Exatamente. Ele quis ficar, mas ela não, ela voltou para a Terra. Ela incorporou de novo, uma coisa assim. Ela incorporou e voltou. Exatamente. Quer dizer, depois ela acordou e realmente ela viu que ele estava morto e ela estava viva. Quer dizer, ela viu o corpo dela e voltou. É possível isso? É logo uma morte imediata, o corpo sair? E depois a pessoa retornar, né? Exatamente. Ok. E aí, Bom, como é que explica isso aí? Bom, nós professor? temos aí dois aspectos a serem considerados. Primeiro, ele estava realmente morto. Ele saiu, porque quando rompe, ou melhor, se dissolve, a chamada cordão fluídico, que liga o corpo físico ao corpo perispiritual, que eu já falei aqui, hoje e na vez passada, quando se dissolve esse laço que une os dois corpos, o perispiritual, o corpo fluídico, como Kardec chamava, ou o corpo físico, é irreversível. Mas no caso dela, não houve esse rompimento. Embora o diálogo entre ele e ela, ou ela e ele, leve assim a supor que ela voltou porque ela quis e ele ficou porque também quis, não é isso. Ele ficou porque realmente houve o desprendimento definitivo. Ela voltou porque não houve o desprendimento definitivo. Nós vamos contar um exemplo desse no próprio Evangelho, quando Jesus faz voltar à vida Lázaro.
Hoje, os psicólogos americanos, Levan Bar, Edith Fiore, e Elizabeth Rossi, Glover Rossi, eles estão estudando, os psicólogos americanos, os fenômenos de quase morte. Pessoas que quase morreram, mas não morreram, voltaram e contaram o que viram, as sensações que experimentaram, mas há uma coisa a de se chamar a atenção. Um fato é morrer, desencarnar. Outro é quase desencarnar ou quase morrer. São duas situações típicas, né? Ou mesmo chamadas atípicas. O que desencarnou, ele pode vir, através do processo mediúnico, contar o que aconteceu. Contar a sua experiência de morte. E o outro volta ao corpo, readquire a consciência e conta aquilo por que ele passou. Então, são dois aspectos que devem ser considerados. E eu tenho certeza absoluta, isso aí é uma lei até, que ele estava já desencarnado e ela não. Cláudia, antes da Sandra Lins, faça a sua pergunta, então. Ok, Cidinha. Doutor Bernardo, eu gostaria de levantar uma questão aqui seríssima, né? Tem uma passagem da Bíblia, né, que nos fala, que eu não lembro bem agora qual livro, nem o versículo da Bíblia, que fala que quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá não pode passar para cá. E todos os espíritos que estão no mundo são demônios. Como é que o Espiritismo vê? Mas está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia. O senhor tem conhecimento? É uma questão bastante polêmica. Olha, é o seguinte, eu reputo a Bíblia realmente um livro conhecido em todo o mundo, em toda parte, mas ali não é realmente a palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta disso, porque Deus, se pensar que aquilo ali tudo é a palavra de Deus, nós temos adultério lá dentro, prostituição, pederastia, nós temos tudo ali dentro da Bíblia. Então, se é a palavra de Deus, eu acho que Deus estava cobertando todo um processo de viciação e degenerescências. Eu acho que não é por aí. Moisés proibia, por uma questão de metodologia, que ele lidava com o povo rebelde, levou 40 anos, né, atravessando o deserto, ele proibiu a comunicação com os mortos. Ora, se ele proibiu, é porque essa comunicação existia. O óbvio é mais do que o ululante, como dizia o Nelson Rodrigues. Então, ele proibia a comunicação com os mortos. E nem todos que estão aqui lá são demônios. Na realidade, não existem os demônios. O humano é criado pelos delírios humanos, né? Que Deus não ia ser um contrassenso. Deus cria um ser perfeito, um anjo, e depois ele evolui, quer dizer, desce e vai virar demônio para atormentar o homem. E nessas alturas dos acontecimentos, se existisse realmente demônio para atormentar o homem, eu acho que seria uma coisa muito inócua, porque o homem já se atormenta a si mesmo há muitos séculos, ele já tem know-how nisso. Eu acho que ninguém tira do homem essa condição, esse poder de atormentar a si mesmo. Então, isso aí são colocações feitas na Bíblia e que não tem nenhum sentido, que não tem nenhum respaldo, nem filosófico, nem ético e, sobretudo, nenhum respaldo científico. Então, toda a Bíblia é respeitável, alguns pontos são realmente notáveis. Salmos, por exemplo, eu gosto muito dos Salmos, mas há certos pontos na Bíblia que são realmente terríveis. E se atribuir a Deus, por exemplo, um Deus assassino, um Deus que até criou a pena de morte. Jean Paul Sartre, por exemplo, ele escreveu um livro, O Ser e o Nada, baseado no Gênesis de Moisés, que do pó vieste e ao pó retornarás. Então, e o Espírito, onde ele fica? Se eu venho do pó e ao pó retorno, que sou eu, senão um ser efêmero, um ser telúrico, não é? Que pertence à Terra e à Terra eu retorno. Então, o Ser e o Nada, que é uma das obras-primas da filosofia existencialista, o existencialismo ateu, se baseia justamente nessa premissa, veja, divina. E aí o próprio Sartre diz que Deus estava do lado dele, que Deus também conseguiu ser existencialista ateu. A Bíblia fala também, Dr. Bernardo Cidinha Novaes, que no momento da morte nós vamos para o sonho eterno, não é? E ressuscitaremos, né, no dia, né, da volta de Jesus Cristo. Veja que coisa. Olha, a ressurreição é um dogma que surgiu entre os egípcios. Porque no momento que os egípcios mumificavam o corpo, ele acreditava na ressurreição. É verdade. É uma ideia distorcida da reencarnação que os egípcios chamavam esoterismo com S e esoterismo com X. O com X era para o povão e o S era justamente para os grandes iniciados, porque no roteiro de viagem de Pitágoras, por exemplo, um dos expoentes da filosofia clássica,
na Grécia, ele conta que os egípcios, intramuros, entre eles, criam firmemente na reencarnação, na imortalidade e se comunicavam com os espíritos. Isso chama de esoterismo, quer dizer, uma coisa para dentro, intramuros, fechada. Né? Então, para fora era outro tipo de doutrina. O povo não tinha conhecimento. O conhecimento. povo não tinha acesso, o povo não tinha conhecimento. E se pensar que Jesus ressuscitou, ele foi um zumbi. Porque, como eu disse, quando há o rompimento dos laços que prende o perispírito ao corpo físico, e Jesus teve um corpo físico, e o sangramento é uma prova, pelo menos até mínima, há outras mais concludentes, então ele teria pegado seu corpo morto e saído pelas estradas, a estrada de Emaús, andando com seus discípulos, né, como se fosse um zumbi. Quer dizer, era o Espírito de Cristo. Na verdade, o Cristo, ele se materializou. Mas foi uma materialização natural, uma coisa assim muito maravilhosa, espetacular, e ele conseguiu viver por algum tempo entre os discípulos. E uma coisa interessante, que isso chamou a atenção do Dr. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, é que Jesus, em corpo perispiritual, comeu e bebeu. Isso pode acontecer? Isso pode. Os espíritos? Pode, porque em materializações realizadas na Argélia, um espírito chamado Biemboa, que foi pesquisado por Charles Richer, por Gabriel Delane e por Gustavo Gelei, 13 grandes expoentes da ciência espírita, esse espírito se provou que ele tem toda a organização fisiológica, como todos nós. Comia e bebia. Comia, bebia, respirava, e tinha batimentos cardíacos, etc. Vivendo e aprendendo, viu? Sandra Lins da Pituba, boa tarde. Tudo bem, Sandra? Tudo bom? Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Carlos. Doutor Carlos, o senhor concorda que as religiões orientais são complemento do espiritismo? Que as religiões orientais são um complemento do espiritismo? Não, de maneira nenhuma absoluta. Primeiro que as religiões orientais são místicas. Né? No início, não, como eu disse, nos egípcios, eles tinham uma crença assim, absoluta na imortalidade, na sobrevivência. Mas as crenças orientais, principalmente na Índia, há um misticismo assim, flagrante, total. E o espiritismo não tem nada a ver com as doutrinas orientalistas. A doutrina espírita é uma ciência, é uma filosofia de consequências morais. Ela foi codificada por Allan Kardec. E os princípios básicos do espiritismo são racionais. A imortalidade, a sobrevivência, a comunicabilidade, tendo como lastro ético a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Todos os atos nossos têm uma repercussão e nós temos que assumir essa repercussão. Isso aí elimina o perdão, até mesmo o próprio perdão de Deus. E seria até um absurdo Deus perdoar, porque se Deus perdoa, ele se ofendeu. Então, se Deus se ofendeu, ele é igual a mim. É um ser humano, né? Não é meio religiões confusa a orientais, coisa? elas vivem em função de deuses, né? Deuses, Vários deuses. muito mística, muito... E tem uma coisa, explora até mesmo a própria credulidade do povo, como acontece na Índia, onde surgem gurus e mais gurus, como um Sai Baba, por exemplo, que é um médium de efeito físico, e está deslumbrando até mesmo os próprios baianos. Quer dizer, eles iludem os indianos e iludem os baianos. Passar nos comerciais, depois tem outro ouvinte na linha aí. Okay, Quem é? tem a nossa amiga Vânia Requião, lá da Lapinha. Daqui a pouquinho nós falamos com você, Vânia. Ok, são 2h44, a gente passa nos comerciais e eu volto já aqui.